Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Quinta-feira, dia 18 de agosto de 2022, está começando pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar, com as principais notícias, tudo o que você precisa saber para começar esse dia bem informado. Seja bem-vindo, são 7h05 em Campos, é um prazer ter a sua companhia, muito obrigado pela audiência. Hoje, quinta-feira, dia 18 de agosto, já estamos ao vivo também no Face, no YouTube e no Instagram. Você pode acompanhar esse programa daqui a pouco em podcast e ainda logo mais às 17 horas tem reprise na Plena TV. Então pode todos os assinantes aí da Plena acompanharem também a reprise deste programa. O Instituto Nacional de Meteorologia prevê para hoje, quinta-feira, tempo bom, só que com vento, né? Aliás, já começou a ventar, tem um alerta de ventos costeiros para a região, né, do Instituto Nacional de Meteorologia. Então, para os pescadores aí, para quem vai enfrentar o mar aí, atenção redobrada. Fique atento aí sempre aos alertas tanto do Instituto de Pesquisa Meteorológica, quanto também o principal, né, a Defesa Civil, que tem aí, né, toda a atenção voltada para cada caso como esse. Então, ventos costeiros fortes nesta quinta-feira, com máxima de 31, mínima de 19. Agora, aqui no centro de Campos, faz 21 graus com sol. Olha, hoje no programa com o Arnaldo Neto na bancada, vamos conversar presencialmente com o Vinícius Patel. Ele é diretor de administração portuária do Porto do Açu, vem trazendo aí uma série de novidades para a gente, dá um panorama geral lá de como vão as coisas no Porto. Essa semana foi reconhecido com o Prêmio Marítimo das Américas 2022, na categoria Operações Portuárias Verdes e Gestão Sustentável. Muito bacana essa questão de gestão sustentável. A construção da sede da Reserva Caruara, na área da Lagoa de Quipari, e a partir de quando a unidade estará aberta para o público, além também das perspectivas de novos empreendimentos no complexo portuário, entre outros assuntos que a gente vai conversar com o Vinícius. Vinícius, desde já, muito obrigado pela sua presença aqui. Não posso lhe parabenizar por nada ontem, porque seu time não está na Copa do Brasil, né? Tá lá no sufoco, né? Tô brincando com você. Vinícius é vascaíno. Fluminense quase que fica pelo meio do caminho. Não, só gostaria de deixar registrado que não ficou com a ajuda do VAR. Né? Porque se quem assiste futebol e falar que aquilo ali foi pênalti, só o sangue do cordeiro. Rapaz, aquilo ali era para ser expulsão do time inteiro, time todo, que a gente ganhava logo e acabava o jogo. Não, pelo amor de Deus, rapaz, tem que ter um pouquinho de ajuda também, né? Só o Flamengo não. Tô brincando, Neto. Flamengo ontem desfilou lá em Curitiba, né? Contra o Atlético Paranaense. Gabigol não levou o gol, foi só o Gabi, porque ele bateu uma na trave também. Aquilo ali faz parte do jogo. Mas os clubes do Rio estão na próxima fase da competição, assim como o Corinthians, e aí agora que pega o Fluminense. E o São Paulo enfrenta o América. Falei o que aqui ontem, Arnaldo? Prefiro enfrentar um grande do que
você pegar um time de menor expressão nacional. Os caras jogam muito, é a vida. Mas o Fluminense errou 2 vezes ali, que ninguém merece também. Bom, e o Vasco também vai subir, não vai? E depois nós vamos falar sobre futebol, vou te emprestar o nosso investimento maior, departamento jurídico. Calma, o Fluminense entende esse negócio de virada de mesa. No oferecimento de Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, com a qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e Plínio Bacelar Vacina, uma clínica especializada e muito moderna em vacinas. Aproveite para manter aí o seu cartão de vacinação e da sua família em dia, com apoio de Green Energia Solar. Vamos às manchetes de hoje do portal folha1.com.br, em destaque aqui na página digital do jornal Folha da Manhã. Segue, né, essa apreensão aí, sem uma previsão ainda. Atraso na participação especial após ataque ao sistema da ANP. Aliás, foi um ataque de hackers, né, que invadiu lá o sistema. E dentre as cidades que, né, vão receber os royalties esse mês, não há previsão ainda da data. Campos tem uma previsão de aproximadamente 50 milhões de reais, mas sem data. Campos abre 4º mutirão da saúde. Nessa etapa serão realizadas cirurgias de cabeça e pescoço, além de zerar a demanda reprimida de urologia. Homem é preso após arrastar cachorro com carro. A ação foi registrada por câmeras de segurança. Tem que me segurar para não comentar essa manchete agora, que não é hora. Castro, Freixo, Lula e Bolsonaro nas pesquisas da semana. Levantamentos foram divulgados pelo IPEC, Genial Quaest e BTG FSB, e está tudo detalhado aqui na página do jornal Folha, folha1.com.br. Por Arlete Parrilha Sendra, poema de Aloysio Abreu Barbosa. No mundo de hoje, há lugar para a poesia? É a pergunta. Segurança presente devolve tranquilidade ao cidadão campista. Homem é preso enquanto furtava fios subterrâneos na Avenida 28 de Março. Boas atuações aí da nossa polícia, né? Quinoplex disponibiliza sessão gratuita para acolhidos da Fundação Justiça Itinerante, leva a ações para presídio feminino Nilza dos Santos. Faetec abre 1.289 vagas para curso de microempreendedor. Festival de petiscos em Farol confirmado, de 2 a 4 e de 7 a 11 de setembro. Fechando aqui ainda, 2 homens são detidos por suspeita de furto de trilho. Os caras roubam tudo também, né? Minha nossa mãe. População elogia a reforma de pontos de ônibus pela cidade. E o americano vira sobre o Arraial Araruama e vai às oitavas da Copa Rio. Boa ontem, Bruno Barbosa e Jonathan Chula garantiram a vitória por 2-1 em Cardoso Moreira. O americano que fez ontem oficialmente uma parceria com o Goytacás e vai usar ali o campo do Goytacás como a sua sede, né, o mando de campo. São 7h13. Essas são algumas das manchetes do portal folha1.com.br, que você confere lá no site agora, todo o conteúdo gratuito. Quero trazer o bom dia aqui do Vinícius Patel e quero registrar também, né, a presença da Fernanda, né, registro aqui carinhosamente, um bom dia, acordou cedo, é o horário que ela acorda também, né, para estar com a gente aqui. Obrigado, Fernanda, também pelo carinho de sempre. Patel, muito obrigado mais uma vez pela entrevista, agradeço aqui em nome do Arnaldo, de toda a equipe, do Beto e do Grupo Folha, que você vem trazendo aí informações interessantes sobre o Porto, para que a população se atualize e entenda como é que é
um pouco mais o funcionamento desse mega projeto que nós temos aqui na cidade de São João da Barra e que afeta, é claro, toda a região. Bom dia e obrigado pela presença agora não mais virtual, né? Verdade. Valeu. Muito obrigado pelo convite, pela a mão estendida sempre que a gente conta aqui com vocês. É um prazer estar presencialmente, né? Brinquei na chegada aqui que finalmente em carne e osso a gente vem aí se relacionando há bastante tempo e prestando uma função que é importantíssima de levar um pouco mais de conhecimento sobre o que é o Porto, sobre o que estamos fazendo e o que construiremos e como que isso tudo impacta a região aqui. Então, muito obrigado pela acolhida e oportunidade de estar junto com vocês hoje. Seja bem-vindo sempre. Arnaldo, está em casa. O assunto é no terreiro do quintal da sua casa lá, que é São João da Barra, mas evidentemente que você vê, a gente entrevistava aqui o secretário de Planejamento e Desenvolvimento de São Francisco Tabapuana, é Porto do Açu, tem o Porto Barrinha, tem o Porto Central de Kennedy, mas Porto do Açu. Aliás, nem falamos da ponte com o secretário dele, não dá tempo, né? Bom dia, Neto, seja bem-vindo. Assistiu o jogo do Flamengo, tá tranquilo? Sua preocupação deve ser na final pegar o Fluminense, né? Com certeza, né? Quanto mais se tiver uma ajuda do VAR, como foi a de ontem. Bom dia Nogueira, bom dia Patel, Fernanda, Beto aqui no estúdio, bom dia sobretudo a você, ouvinte da Folha FM. Eu acho que não falar da ponte da integração com o Tininho, como a gente realmente não chegou a falar, né? Teve até uma outra ponte que a gente falou, de Guaxindiba ali, acho que já demonstra um pouco de desesperança, né? A gente acredita em todas as promessas, não são poucas, ao longo desses últimos anos, mas a gente já acredita desacreditando. Tomara que dessa vez quem esteja errado seja a gente, não as previsões do governo. Enfim, Nogueiras, me permite, vamos aproveitar aqui para começar nosso bate-papo com o Patel e para falar justamente de novidades, Vinícius. Toda vez que a gente conversa, a gente faz aquele balanço, né? Nossa última entrevista foi, como você mesmo pontuou, ainda por videoconferência no fim do ano. E sempre há perspectivas de que novos empreendimentos possam estar chegando no Porto do Açu, que novas empresas se instalem na retroárea do Porto, que é uma área bastante espaçosa, digamos assim. Enfim, hoje qual é o panorama? Tem novas empresas chegando, tem uma perspectiva de mudança de perfil de empresas que estão se instalando no Porto. Qual é o panorama geral do Porto do Açu? Legal, Arnaldo. Acho que essa pergunta a gente consegue quebrar ela aqui em pelo menos 2 segmentos, que é como eu vou trazer, né? Primeiro, tem uma mudança que ela é contínua e está acontecendo, né? Ou seja, a gente está desde de 2021 com a obra da GNA 2, então um importantíssimo empreendimento aí para a produção de 1,7 giga de energia. Para tangibilizar o que é isso, a gente está falando que a GNA, né, a térmica 1 e a térmica 2 juntas produzem energia para um equivalente ao abastecimento de 14 milhões de residências. Então a gente está falando de uma capacidade energética para o sistema muito grande e a gente fica muito feliz porque com essa soma nós temos aí o maior parque termoelétrico a gás da América Latina instalado aqui no quintal da nossa casa. Então isso é algo de muito orgulho, né? Uma atividade muito conectada já à transição energética e que tem um potencial aí muito grande. A gente segue com as iniciativas que foram já anunciadas, vinculadas à Vast, né? A antiga Açu Petróleo, e que fala, né? E a gente vem tendo marcas muito, muito expressivas, colocando o Porto do Açu como o principal porto de exportação energética, né? Através do óleo cru, do petróleo, aonde a gente tem aí, em média, 30% de todo o petróleo nacional passando lá, e a gente ultrapassou essas marcas já em médias mensais nesse ano. Então isso é muito positivo, ver que todos os principais produtores de petróleo brasileiro usam o Açu como uma plataforma de atuação. E aí eu vou para o segundo cramo, né, a segunda parte do que eu tinha comentado, que são perspectivas. Né? Hoje a gente já tem 19 empresas, né, instaladas lá no Porto, evidentemente que são muito mais, mas são 19 com áreas específicas para si e que trazem toda uma cadeia
de outras empresas, geração de emprego, tudo mais, mas a gente tem uma perspectiva que é muito rica, muito positiva, vinculada principalmente à produção de energias renováveis e produção de bens, né, e materiais aí de baixa pegada de carbono. Essa é a grande virada, a gente discute muito, né, e fala-se muito sobre transição energética, e a gente acredita que o Açu será a revolução energética, né? Internamente é uma brincadeira que a gente faz, mas de fato, quando a gente olha a matriz de produção de energia eólica offshore, né? O que é isso? São os grandes aerogeradores que a gente vê aqui no município do lado, tem ali em Gargaú, só que aplicado à faixa litorânea. Então tem um regramento que foi estabelecido, cerca de 20 quilômetros da linha de praia, e uma ocupação de 20 a 50 quilômetros com essas torres instaladas no mar para fazer a produção energética. Hoje já tem solicitados aí ao IBAMA o equivalente a 33,4 gigas de produção. Itaipu produz 17. Então a gente está falando que grandes players desse setor estão com pedidos para atuar aqui na frente para fazer 2 Itaipus. Temos um Brasil para isso? Ainda não. Vai ser um número que vai oscilar aí dentro, mas uma certeza muito grande de uma energia renovável e sendo produzida aqui na frente. Por que isso? Porque os mapas de incidência de vento mostram que do Ceará, divisa com o Rio Grande do Norte, até Santa Catarina, divisa com o Rio Grande do Sul, o único local com potencial é aqui na nossa frente. E com uma vantagem muito grande de termos esse porto com área, com espaço para acolher toda a indústria, desde a produção dos itens para se fazer as torres, desde a área para instalar essa indústria nova, que é uma indústria de baixo carbono. E aí a gente entra em toda a parte siderúrgica, cimento, as grandes empresas que estão sendo pressionadas pela alta emissão de CO2 buscam energias renováveis para minimizar o seu impacto operacional, até porque os produtos a gente usa. Todas as facilidades que a gente tem vão seguir sendo necessárias, mas a ideia é se fazer essa transição dentro de acordos que o mundo já assinou aí de descarbonização até 2030. Então a gente vê com muito bons olhos uma perspectiva muito interessante acontecendo, e aí temos já alguns passos que foram dados, né? O primeiro a gente anunciou há um tempo atrás uma parceria para uma planta solar, então o maior projeto de energia solar do Rio de Janeiro, junto com a Equinor aqui nas áreas do Porto. A gente tem um projeto nosso também, dentro desses 33 gigas de produção eólica offshore, tem um projeto da própria Porto, do próprio grupo, mas a gente tem grandes empresas com projetos, são mais de 14 projetos ali, e a gente anunciou recentemente um projeto vinculado à pesquisa para a produção de hidrogênio verde, que é um dos grandes produtos e uma das formas de acumular essa energia toda, seja para uso industrial, para atendimento, fornecimento energético para o Brasil e exportação. E aí tem algumas derivadas, passando por metanol, por amônia, que são itens aí riquíssimos, e o Porto do Açu, por conseguir ser uma base de produção e acúmulo dessa energia para uma exportação direta, também é um ponto para consumo e transformação disso para produtos finais. Então é como se a gente estivesse colocando ali os ovos em cestas diferentes na visão do investidor que vai participar de um processo desse. Vinícius, agora sempre há uma dúvida quando a gente fala em perspectivas do Porto em relação a tempo, né? Eu acompanho o Porto do Açu, não tive lá no lançamento da pedra, mas desde 2011 eu frequento o Centro de Visitantes, quando a gente fez, já falei isso com você em outra oportunidade, quando a gente fez lá um estudo ainda para a LLX, participou de um estudo ainda para a LLX, de percepção da população em relação ao complexo portuário. E desde aquela época, ou melhor, mais naquela época, havia um descrédito da população. Porque aquela área já tinha sido prospectada para Petrobras na década de 80, e falavam que aquela história de interior, de ter cabeça de burro no lugar que nada vai para frente, e o Porto estava começando ainda, e hoje é uma realidade, não dá mais para voltar. Mas havia muita cobrança em relação a tempo. Quanto tempo vai levar isso? Por exemplo, essa questão dessas torres, desse parque eólico, só o fato de já ter o porto funcionando já ajuda. Que eu lembro que São Francisco, quando teve ali são só 16 torres.
quando teve São Francisco, teve que quebrar lugar para passar, aquelas hélices gigantescas. Opa, pelo fato de ser no porto, vai chegar de navio e facilita a logística. Quando que a gente vai começar a ver isso? A se levantar esse parque? Já tem perspectiva de qual empresa vai fazer ou ainda está em concorrência? Perfeito. Tem muitas empresas tentando essa obra e também para tocar esse projeto? Arnaldo, é fundamental esse ponto, né? Eu lembro, inclusive, que o Porto do Açu participou desse desenvolvimento do parque eólico, né, que você comentou, porque parte das PAIs chegaram pelo terminal multicargas lá do Porto. Então, ter o Porto como um ativo é fundamental. A gente tem visto que alguns projetos já lá no Ceará têm sido questionados pela ausência de uma infraestrutura portuária para fazer essa logística. Vou dar um número que é importante aqui. As estruturas que vão operar offshore são muito maiores do que as que operam em terra. A gente está falando de aerogeradores com diâmetro, né, a ponta de uma pá à outra, de cerca de 220 metros. A gente está falando de uma monstruosidade, uma logística muito especializada, muita tecnologia envolvida, como tudo que a gente faz no Açu, né? Todas as empresas que estão lá instaladas estão no topo tecnológico, por serem fábricas novas, por serem desenvolvimentos feitos para durar bastante tempo. E aí, pensando, né, em quando isso acontece, tem um fato importantíssimo que aconteceu ontem, que foi o marco regulatório da produção eólica offshore. Ontem, senador Portinho e todo o movimento de aprovação dessa iniciativa. Então, a gente passa a ter a regulação desse espaço. A gente acredita que, sim, será um movimento, né, que passará por lógicas de concessão e autorização, por ser uma área pública. O mar é uma área pública, então vai ter que ter um regramento para isso. E nós acreditamos que a gente deve ter aí no final dessa década a produção, né? Ou seja, colocar lá na tomada e o elétron passar, né? A energia circulando. A gente acredita no final, ali entre 28 e 30, a produção mesmo acontecendo. E como é que isso funciona? Normalmente são projetos que devem ter, da data de ganho, uma janela ali de 3 a 5 anos para construir. Então, se a gente for nessa lógica, né, reversa, né, de início entre 28 e 30, antecipa 5 anos, a gente está falando de alguma coisa que está no horizonte de 2, 3 anos, as primeiras movimentações para isso. Outro ponto que a gente sempre coloca é que o Açu ele começa a operar lá em 2014 na perspectiva de minério, né? Somente minério. Essa realidade vai mudando, a indústria de óleo e gás, você mesmo colocou aqui a questão do transbordo de petróleo, depois vamos falar mais sobre isso. Ela ganhou grande destaque nesse desenvolvimento do porto. E aí, Vinícius, quando a gente fala, é o terceiro maior porto privado do mundo, o maior da América Latina, o que isso representa? Como que está a movimentação de carga? Quais são as principais cargas que passam pelo porto? Eu acho que tem um ponto importantíssimo, né? Ou seja, o primeiro navio a operar no Açu foi em outubro de 2014 com o minério, como você falou, né? A partida lá da estrutura que hoje é a Ferroporte. Nós completamos agora, no mês de julho, o navio número 20 mil. Então, essa é uma marca muito expressiva, né? A gente fez, no ano passado, cerca aí de 4.300 embarcações no ano, e a gente também, em julho, registrou aí 500 navios em um mês. Então, evidentemente, tem uma oscilação, mas tem uma perspectiva bastante positiva de aumentar ainda mais esse número. Uma reflexão que a gente faz aqui, até porque existe essa expectativa, e é nosso, né, o otimismo do, vai acontecer quando acontece e tudo mais, mas hoje a carga que foi a originária do Porto do Açu, que é o minério, a gente tem lá uma capacidade de cerca de 26 milhões de toneladas de escoamento ano, e a gente já está com um número total de movimentação no Porto do Açu perto de 60 milhões. Então a gente já vê que muitas outras coisas estão acontecendo e fazendo esse desenvolvimento ser real, ser material. E a gente continua acreditando aí nessa performance, né? E esses projetos todos que a gente vem mencionando aqui vão ser fundamentais, né? A partir do momento que a gente tem uma térmica adicional colocada lá, a gente vai ter um volume maior de acessos de embarcação, vai ter mais emprego, vai ter maior fluxo de carga, assim como na operação com óleo. Acho que um ponto importantíssimo aqui, por favor, eu falo demais, vocês me controlem aqui. A gente sai do minério, não sai, mas a gente amplia
a perspectiva com tudo que acontece aqui na frente, que é Bacia de Campos e operações de pré-sal, faz um mergulho. Hoje a gente é um dos grandes centros, diria até de referência mundial para a produção de vários dos itens que são aplicados, né, imaginando o pré-sal como um dos grandes projetos de petróleo no mundo. A gente tem tecnologia sendo desenvolvida e construída no Açu para que a gente consiga alcançar esse óleo. E a gente já tem, né, passos claros e firmes também para essa nova onda de renováveis que se abre. Então, a gente vê claramente, evidentemente, o porto, a gente não tem dúvida da ocupação da área e do sucesso. Tempo é o fator que a gente fica gerenciando o tempo inteiro. Então, é muito importante ver que em uma janela muito curta a gente coloca o Porto do Açu aí como um dos principais protagonistas nacionais, né, em um desenvolvimento onde a gente dobra de tamanho a cada ano, se a gente for fazer ali a curva de evolução. E isso para a gente é muito importante, porque traz, né, diretamente um benefício para a população, traz um benefício para os cofres da região, um número que é importantíssimo, Arnaldo. A gente pegou ali dados da LERJ sobre taxa de emprego. Quando a gente pega de 2012, 13 até agora, a gente tem aí um crescimento médio de 200 e poucos %. É uma taxa única no país. A gente até procurou para os municípios e em um momento que o Rio de Janeiro sofreu muito. Então, a gente vê aí muito claramente e tem visto uma maior adesão dos órgãos, né, que de alguma forma nos regulam e que nos incentivam para que a gente acelere ainda mais essa curva de crescimento do porto e da região. Eu acompanho muito aqui, estou atento aqui ao que você falou em números aí expressivos de transporte de minério, mas o ex-secretário de Petróleo, Gás, Energia do Estado, Wagner Vitor, que eu acho que ajudou a projetar... Participou do processo. Participou do processo. Ele tem algumas críticas com relação à questão do minério, que o minério não isso em termos de política social, em termos de rendimento para a região, de royalties, de impostos, essa coisa. E ele sempre fala, até achei uma coluna dele aqui, né, falando que seria alavancada para desenvolvimento regional através de vários segmentos, que é o que a gente está vendo hoje. O que você pode explicar sobre essa questão do minério transportado pelo porto? Ele deixa algum benefício para a região? Isso em termos de impostos. Ali é um porto particular, uma empresa privada. Você tem que ter lucro e acabou. Perfeito. Mas o que eu gostaria de entender nessa controvérsia de pensamento aí, ou não controvérsia, sobre o que o Wagner Vitor fala. Vamos lá. Aqui, Nogueira, eu não sei exatamente o artigo aí que você está comentando dele. Eu vou fazer aqui uma visão um pouco mais geral. Eu fiz assim um resumo também de tudo. Perfeito. Que ele comenta. Ele não é muito favorável que seja só minério, isso não é lá grandes coisas. Não, eu acho que esse é um ponto importantíssimo, né? Quando eu mostro que a gente hoje tem o minério como uma operação super relevante, mas a gente tem toda a outra gama de produtos que já operam no porto, a gente vê que foi um player, uma atividade super relevante e necessária, porque é a âncora para se desenvolver o porto. E hoje, né, se a gente está falando de uma tributação que é relevante relacionada a isso, a gente tem o próprio royalty de minério, porque isso existe, a gente tem um modelo de operação via o minério-duto, que é o mais sustentável que existe para fazer qualquer tipo de exploração como essa, né, e a gente tem a operação que é feita de uma forma exemplar pela Ferroport, das gestões ambientais desse tipo de manejo, que em qualquer outro local que a gente vá, a gente vê que tem um impacto muito grande desse tipo de operação, e a gente tem controles ambientais, controles vinculados às pessoas, além da própria atuação. A gente tem iniciativas que são feitas individualmente pela Ferroport e em conjunto, junto com as diferentes empresas do porto, com um impacto social direto. Então, acho que tem, sim, um impacto muito positivo e eu tenho uma visão contrária de que o porto está vinculado ao minério. Até pelos números que a gente apresentou aí, a gente vê aí claramente que, sim, foi muito relevante para a partida, mas hoje a gente já tem um espectro, né, uma abertura
de produtos e crescente. Né? Pego, por exemplo, o próprio T-Multi, que é um terminal multicargas, que hoje opera 16 diferentes produtos. Faz movimentações ali das mais diversas, trazendo cargas de diferentes regiões do Brasil, tendo feito uma operação recente agora como um polo, um hub de distribuição de cargas, recebendo produto, né, importado e fazendo abastecimento de outras regiões do Brasil, com uma cabotagem, né, feita ali com um dos nossos clientes. Então isso é importantíssimo e é o que a gente acredita, em fazer com que o Porto do Açu seja um grande ponto de conexão com o Brasil e com o mundo. Agora, falando no Victer, ele tem algumas críticas também, e assim, não vamos pautar a nossa entrevista no que o Victer, somente no que o Victer fala, mas eu vou até pegar um gancho, uma vez que eu li uma crítica dele em relação, por exemplo, à questão de exportação de grãos chegando aqui à região. Por que eu acho que é importante a crítica dele? Ele fala do aumento do fluxo de carga para cá e a falta de infraestrutura para esse fluxo. Ferrovias, que a gente não tem ainda, há perspectiva, e eu queria saber como que o Porto tem acompanhado essa perspectiva, e as rodovias, que sempre tem promessa de duplicação, promessa de uma nova rodovia ligando direto ao Porto, e o Porto, inclusive, teve a assinatura lá na própria unidade de uma intenção, de uma construção de uma nova rodovia que ligue diretamente a BR-101 ao terminal portuário. Então, assim, a crítica eu acho que é válida nesse ponto, né? Não é só chegar o grão aqui, é como esse grão vai chegar. Perfeito. Então, como que está essa questão? Como vocês estão acompanhando essas possibilidades de novas ligações com o Porto por ferrovia e rodovia? Esse é um ponto super pertinente, né? Ou seja, o ponto, como eu falei, o Porto, como eu falei, ele é um ponto de conexão. E sendo um ponto de conexão, eu tenho que garantir que a mesma qualidade que eu tenho para o acesso marítimo, eu preciso ter com a conexão terrestre. Então, ferrovia é uma agenda que, inclusive, na oportunidade que o Arnaldo citou, com a presença do presidente e vários ministros aqui no Porto, da assinatura de um termo de autorização. Então, a gente se comprometeu a fazer uma parte de conexão ferroviária, condicionada, sim, à expansão do trecho ferroviário que vem de Vitória em direção ao sul. Então, aí uma perna, né, o que se chama lá da EF-118, chegando para cá, que é, de fato, algo que a gente conseguiu junto, né, e o governo do Estado, o governo federal, trazer um foco muito grande, porque a gente tinha aí, né, e foi mencionado o roubo de trilhos, né, você tem um roubo de trilhos porque, de fato, a ferrovia não está sendo utilizada, foi devolvida a concessão anterior, um impacto enorme no estado do Rio de Janeiro, sem uma contrapartida direta. Né? Eu acho que teve uma articulação muito importante em se trazer a preocupação de ter a ferrovia chegando no Rio de Janeiro, minimamente ao norte fluminense. Então, essa é um dos pontos de ação que a gente mantém em agenda constante com o Ministério de Infraestrutura para que isso aconteça e seja viabilizado. A gente está muito próximo, a gente está aí a cerca de 150 quilômetros do trilho, né, e que a gente precisa trazer para cá, e isso traz um potencial de cargas para o Porto na casa dos seus 25 milhões de toneladas. E o que a gente sabe que isso vai trazer também? Vai trazer uma conexão muito mais sustentável, vai trazer um impacto menor para a comunidade do que a circulação rodoviária. Evidentemente, a gente não vai deixar de fazer operações porque o trem ainda não chegou. Até porque, infelizmente, a gente tem que atuar sempre com uma lógica de gerar a situação para depois gerar a infraestrutura. Né? A gente vê que outros países se planejam de uma forma diferente, mas o que a gente está mostrando é que sim, é viável o uso do Porto do Açu, sim, temos as estruturas mais eficientes do país. Um ponto que não é muito claro para a população é que hoje o Porto do Açu é um dos raríssimos que não tem fila para o navio. O navio é um equipamento caríssimo. Então, na visão de quem precisa fazer o fluxo de carga, é um porto muito atrativo. E a gente precisa fazer essas conexões rodoviárias e ferroviárias. Eu falei um pouquinho aqui sobre o ferroviário, uma atenção permanente, e a gente segue, inclusive, com compromissos que já assumimos para fazer essa conexão até aqui a nossa região. Do ponto de vista rodoviário, lá a gente fez uma entrega de parte do projeto, a gente já fez, né, toda a parte de estudo junto com o governo do Estado e entrou no Pacto RJ uma conexão, né, na verdade, uma adequação de vias existentes com um trecho novo, fazendo ali uma conexão
pegando as ceramistas e indo lá para a região do porto. Então isso é algo que a gente acredita que não só pelo porto, mas o impacto social que a gente gera no entorno é enorme, porque a gente evita que caminhões e tudo mais fique passando em vias urbanas, né? O que parece lógico e muito natural, infelizmente não é a nossa realidade de país, mas eu acho que a gente dá um passo importante para que isso aconteça. A gente vem trabalhando e ouvindo do governo do estado aí que os processos, né, estão andando para que a gente tenha essa integração rodoviária aí acontecendo muito em breve. Então, temos uma expectativa, porque tem um fluxo rodoviário, mas a gente tem uma expectativa enorme, porque as nossas pessoas estão nesse fluxo diariamente, indo para o porto, concorrendo o espaço com carga, e a gente sabe que isso é uma exposição enorme. Então, vocês veem aí que a gente tem um esforço muito grande em campanhas de conscientização de trânsito, porque hoje é o maior risco, a gente não tem dúvida, o maior risco operacional que a gente tem no porto é o deslocamento rodoviário, porque dentro das nossas unidades eu isolo o risco. No trânsito eu não consigo fazer isso. Então a gente precisa fazer isso pelo desenvolvimento da região, pela segurança das pessoas na região e também porque a gente tem aí muita riqueza local que vai ser potencializada. Quando a gente fala de grãos aqui, tem um potencial de produção na região. Hoje a gente já vê aí acordos, participação da Embrapa, estudos aqui na região para desenvolvimento agrícola fortíssimos que vai sim ajudar o Rio de Janeiro. Hoje o percentual de participação no PIB agrícola do Rio de Janeiro no Brasil é muito baixo. Então a gente tem um potencial bastante grande de avançar e desenvolver a região aqui com essas conexões que a gente falou. Para você ter ideia, eu moro em Campos, né, mas eu sou de Italva, lá minha família, sempre que posso, estou indo visitar. A BR-356, ela, nesses últimos anos aí, ela já foi refeita mesmo, boa parte, até por conta de chuva forte e tal, umas 2 vezes, teve 2 ou 3 vezes. Por último, agora teve uma reforma bem grande. E dali de Cardoso Moreira, por exemplo, tem uma pedreira, logo à margem da BR ali, aqui, por exemplo, a 158 aqui também, que liga Campos a São Fidélis, também tem problemas com a rodovia, o asfalto, e interessante é que os caminhões que saem dali, dessa região que eu estou falando, foram bem intenso aquele movimento, foi muito mais intenso no começo do porto para Pedra, transportando Sim. pedra para fazer a base lá de alicerce do porto, e quando chega próximo aos quebra-molas, tá aquele buracão por conta dos freios dos caminhões. Você vê que a capacidade, se for falar em capacidade automotiva, a velocidade dos carros é muito maior do que da década de 70 Verdade. E 60, que foi quando o Brasil começou a receber asfalto, né, de verdade. As curvas são projetadas para 60 km, 80 no máximo, né? Os carros hoje 80 e já estão de segunda. Carro 1000, né? Então, tem que sim. Então, no caso você fala que... Porque eu tive uma conversa com um produtor aqui da região, que ele tentou pesquisar sobre soja. Falei também com o secretário de Agricultura, Almir. Tem sim facilidade, a região é propícia para a produção de grãos, já produz milho e tal, mas produzir em larga escala, não tanto quanto o Centro-Oeste, mas produzia, até pelo nosso tamanho. Mas você já está, no caso aí, você já se prepara para fazer o que é o certo? O porto já tem estrutura para isso? Sim. Quando a gente faz, e aí eu acho que é um ponto importantíssimo, né? A gente, dentro do terminal multicargas que eu coloquei, onde a gente faz esse uso múltiplo ali, só esse ano a gente está a 27% a mais do que o semestre do ano, né, o semestre equivalente do ano passado, com cargas diferentes. Lá em 2020, a gente fez toda a campanha com fertilizantes, que eu acho que é um ponto importantíssimo e que se fortalece dentro da nossa estratégia de viabilizar, né? A gente até brincou na época que o Rio de Janeiro era agro, que o Açu era agro, porque de fato o fluxo que alimenta a indústria agrícola não passa pelo Rio de Janeiro, né? A gente vê os fertilizantes passando ao redor e a gente vê os grãos passando ao redor. Então isso foi o nosso desenho de estratégia. Hoje o fertilizante é algo muito próximo
de se materializar, porque a gente vê ali etapas da cadeia que são fundamentais, e quando a gente olha o conjunto de qualidades que a gente junta aqui na região, a gente coloca a região nossa como um dos principais pontos para a produção de fertilizantes. Vamos pensar aqui que quando estourou todo esse problema de guerra na Ucrânia, Rússia, de um tipo que são os fertilizantes nitrogenados, quase 94% é importado. Para um país que tem sua economia fortemente baseada em produção agrícola, é um risco que a gente não deveria ter. E passando a ter a logística acontecendo pelo porto, a disponibilidade de gás que a gente tem na região, a gente tem uma capacidade única de aproveitar isso, diminuir esse risco que a gente tem para o suprimento da cadeia produtiva nacional e, evidentemente, gerar aí emprego, renda e a gente aproveitar todos os benefícios que esse desenvolvimento pode trazer. Vinícius, a gente está falando dessa complexidade do porto, digamos assim, dessa variedade de commodities que passam por lá, e falamos lá no começo na questão do petróleo. E aí eu vou voltar a cobrar prazos aqui em relação, por exemplo, parque de tancagem. A gente sabe que o petróleo é ainda a principal renda aqui do nosso município, a produção de petróleo aqui da região, ainda é, embora a perspectiva de que a era do petróleo já esteja em declínio, mas ainda é a principal atividade. E havia a possibilidade da construção de um parque de tancagem no Porto do Açu, o que reflete para os municípios. Por exemplo, nós entrevistamos aqui na segunda o secretário de governo lá, é outra pasta lá, o Tininho. Qual a pasta? Planejamento e Desenvolvimento. Obrigado, Nogueira. E ele falava que foi a primeira vez que o município passou a receber royalties devido à operação de transbordo que acontece no Porto do Açu, como área ali, como município vizinho dessa área de operação. Com o parque de tancagem, provavelmente, os municípios vão se beneficiar disso também aqui da região. E havia uma previsão lá antes da pandemia de que a construção pudesse acontecer em breve. Esse em breve seria quando? Já tem essa perspectiva? Tem parceiros para o Porto do Açu para operar esse parque de tancagem? A gente vem avançando nesse desenvolvimento. A gente está hoje trabalhando aí para uma conexão dutoviária para atendimento das refinarias, né, região que a gente tem aqui de Reduc, Regap. E isso é um habilitador. Uma vez a gente conseguindo estabelecer essas conexões, a gente integra, e aí eu acho que a grande oportunidade que se tem com a sua é que você gera uma capacidade de um melhor atendimento entre quem produz e quem consome no mercado interno. Então, acho que esse é um dos pontos aí importantíssimos. A parte até de licenciamento, a gente avançou muito, é um projeto que não é um projeto simples, mas a gente tem aí todo um diligenciamento para a decisão final de investimento. Então, estamos trabalhando, vou ficar te devendo uma data para isso, mas tenha certeza que pelo porte do empreendimento, pelo quanto a gente acredita que isso é necessário para o sistema, né, produtivo nacional, a gente tem trabalhado aí com uma força muito grande para viabilizar, mas é algo que a gente sim tem que olhar com muita atenção, porque não é só né? A gente está falando de um parque de tancagem muito vultoso, e para isso acontecer a gente precisa ter outros elementos de conexão. Então, essas variáveis estão sendo todas trabalhadas aí para que as decisões finais de investimento aconteçam. Mas seria só tancagem ou a perspectiva de refino também? Refino é algo que a gente trabalhou já bastante tempo aí, a gente chegou a aprofundar. A gente acredita que o refino tem uma possibilidade, não dentro dos nossos investimentos que a gente está falando aqui, mas o refino ele tem uma oportunidade de mercado, principalmente porque grande parte dos refinados, né, os produtos claros consumidos na região, vem de outros locais. Então, uma vez com uma infraestrutura dessa disponível, a gente tem a certeza de que vai se abrir ali uma possibilidade de refino local também. Falar em porto e não falar em emprego, até o Maurício está falando aqui, comentando, o Maurício, acho que você já falou isso aqui em 3 entrevistas. Aliás, hoje você pode pedir música, hein, Maurício? Posso? É a terceira, Vinícius, pode pedir música. Já que meu time não faz desculpa, gol... Só vou te adiantar, não temos hino aqui da segunda divisão. Tá certo. Tô brincando. Temos sim.
Se fosse assim, não tocaria o do Fluminense, que conhece a terceira, né? Verdade. E pegou um elevador, gente. Olha, é demais, sabe? Aí, mas nós somos campeões, rapaz. Nós somos terceiro, coisa que vocês não têm. Agora, o Maurício Batista, um ouvinte nosso, está sempre participando, número 1, né? Sócio fundador aqui. Como diria meu pai, lá na padaria dele é sócio de gaveta. Fica só com lucro. Boa, Arnaldo. A promessa, alguma pergunta que o Arnaldo fez, a promessa seria de 40 mil empregos na entrada da sua operação. Ou ele pergunta, a promessa seria de 40 mil empregos na entrada da sua operação? Eu não sei, mas falar de Porto, eu pego essa pergunta do Maurício e falo, o que representa hoje, na realidade do Porto, a geração de empregos? Indireto, você vai pensar aqui em caminhoneiro, no cara que explora lá, você vai ficar o dia inteiro falando, mas diretamente você tem um número aí? A gente trabalha, assim, até pela atividade remota que a gente aprendeu aí a trabalhar, está com bastante gente em regime alternado ainda, a gente usa sempre, né, a gente traz aqui aquela média de 7 mil pessoas trabalhando no Porto. A gente vem conseguindo performar acima de 70% de trabalhadores aí locais. Então esse é um ponto, é um compromisso nosso. E a gente segue desenvolvendo na região formações específicas, captações, né, programas para que as pessoas consigam acessar o Porto. Então, eu não sei exatamente de onde vem o 40 mil pessoas, a gente está longe dos 40 mil como emprego direto e não vejo no Brasil nenhuma outra iniciativa que tenha essa pujança de movimentação, mas a gente tem um compromisso muito grande e vem gradativamente fazendo a transformação, né? A gente brincava aqui que o quanto o entorno vem se transformando a partir do Porto. Não que o Porto tenha sido, né, o que transformou a região, mas, de fato, quando a gente olha, tem uma contribuição bastante rica e a gente olha aqui pelos municípios, o que está acontecendo com a indústria de serviços, né? Quando a gente olha para hotelaria, restaurante, a própria lógica de transporte. Então, isso é algo que é muito rico para a gente, quando a gente vê que, de fato, tem aí um legado positivo, né, em outras frentes e que, de alguma maneira, a gente contribuiu para isso. Bom, são 7 horas e 51 minutos. Eu vou pedir licença a você, meu caro Vinícius Arnaldo, e você que nos acompanha também. Vamos rapidamente fazer um intervalo, uma pausa. A gente volta para falar sobre o Porto, sobre o projeto Caruara, né? Que, aliás, por imagens aí, a gente tem acompanhado, está ficando espetacular, ou ficou espetacular, não sei quando é que vai ser entregue lá, ou aberto à população. Vamos falar sobre isso daqui a pouco, próximo bloco. Oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar, 80 anos de tradição, agora com Plínio Bacelar Vacina, uma clínica moderna especializada em vacinas, e também o apoio de Green Energia Solar. Planície Óleo.